Hoje, no Trilegal de Verão, o professor Fred Dias traz o primeiro episódio de sua série de vídeos sobre metodologia de pesquisa, discutindo alguns princípios do método científico e a relevância da disciplina metodológico-científica não só no seu caminho acadêmico, mas, sobretudo, no seu sucesso profissional. Vamos ver também como é a estrutura de um projeto de pesquisa e a centralidade de um bom problema de pesquisa nele. São temas tripujantes para seu 2022 começar com novas expectativas de projeção pessoal. Que tal construirmos agora seu próximo projeto de pesquisa? Então, já o Trilegal de Verão tá no ar. Trilegal de Verão, episódio 3. Como é que vocês estão? Tudo bem com todo mundo? Esse é o nosso terceiro episódio, meu primeiro episódio sobre método de pesquisa, né? Eu tinha pensado em gravar isso como no nosso primeiro episódio fora, ao ar livre, né? Pegar aí uma água mineral, algum lugar para ter aquele fundo lindão, mas ameaçou chover tanto, eu fiquei esperando até a última hora, gravei hoje de manhã e não deu certo, agora à tarde que eu tive que gravar de novo, porque o áudio não ficou mutado. Olha o sol que abriu, mas é um sol que engana aqui pela luz que está entrando aqui no estúdio, porque tem uma nuvem bem nublada aqui em cima também, ameaçando uma chuva forte. Tudo bem, gente? Esse é o nosso terceiro episódio de verão, é o meu primeiro episódio em metodologia de pesquisa. E eu tinha planejado alguma coisa que eu vi justamente por essa gravação que eu fiz hoje de manhã que não vai dar certo. Ficou muito grande para o que eu queria. Então, no nosso episódio de hoje, a gente vai discutir 3 temas, basicamente. A importância do método, da metodologia científica na sua carreira profissional, não simplesmente no seu projeto, né, de TCC, no seu TCC, na sua monografia, na sua dissertação, tese, mas a importância do método na sua vida profissional. Os episódios da professora Aline são sobre formação acadêmica e profissional, e essa discussão que eu faço agora, né, ao longo dos episódios, mas que eu vou fazer exatamente agora, trata disso, a importância do método na sua vida profissional, muito mais do que simplesmente acadêmica. São 3 temas para discutir no episódio de hoje. Vai ficar um pouco diferente do que eu havia planejado com a professora Aline no primeiro episódio, em que ela e eu, né, trazíamos aí a ideia que a gente tinha desenvolvido para os episódios. Eu vi que ia ficar grande demais planejamento e talvez até saia um episódio extra aí no caminho, tá bom? Primeiro, eu não vou tratar daquele tema que tinha sido imediatamente planejado, que era sobre a pós-verdade. Vai ser, na verdade, desculpa aí, né, a repetição, mas na verdade, vai ser o último dos nossos episódios. Quero fechar com ele, talvez até faça como um episódio extra aí de encerramento com a professora Aline, para debater a relevância de uma literatura, inclusive, que está saindo. Eu vou apresentar ela no nosso próximo episódio, não no episódio de hoje, porque vou recomendar justamente para que vocês possam também acompanhar, se quiserem, para a nossa reflexão em conjunto, nesse último episódio de verão, que sai lá no meio de fevereiro, né? Bom, então, no nosso episódio de hoje, o primeiro da série de metodologia de pesquisa, vamos falar sobre tanto nos princípios do método científico, da metodologia científica, o que é fazer uma pesquisa científica em termos de uma concepção epistemológica, metodológica, né, o que é o conhecimento da realidade, o conhecimento científico enquanto método, né? Depois vamos falar sobre a relevância que isso tem, muito mais do que para o seu TCC, para o seu
projeto de pós-graduação, né, de seleção no mestrado, numa pós, no doutorado, mas para a sua vida profissional, para o dia a dia da sua vida profissional. Eu, né, tenho isso muito confirmado pela experiência minha e dos meus alunos, que sempre retornam, né, com a confirmação desse comentário. Então, a importância da metodologia científica na sua vida profissional. Isso nos liga à série de vídeos da professora Aline, né, que é sobre formação acadêmica e profissional. Então, metodologia científica está aí, justamente central no sucesso seu nessas duas áreas, né? E também, por fim, para fechar esse episódio, a gente vai falar da estrutura de um projeto de pesquisa. Tá? Como é que é um bom projeto de pesquisa? Como é que ele se parece? A gente vai começar essa discussão que vamos desenvolver no meu terceiro episódio e quarto episódios, né, que são episódios em que eu vou falar sobre o problema de pesquisa, o objetivo da pesquisa, em termos, né, metodológicos, o que ele significa na sua pesquisa. E no quarto episódio da minha série aqui, que é o penúltimo de verão, a gente vai discutir sobre os elementos da justificação da sua pesquisa, né? Justificativa de pesquisa, todo mundo já ouviu falar aí sobre isso. Vamos dar algumas dicas legais para desenvolver bem, né? Fazer um bom trabalho nesses elementos que formam o centro de um projeto de pesquisa. Em geral, esses episódios têm temas muito densos, que eu não quero simplificar, especialmente diante de colegas acadêmicos, né, que estão aqui também assistindo. Não há intenção de simplificar o debate em si de nenhum desses temas, mas introduzir realmente, né, pegar esses alunos que estão aí, saindo, né, da graduação, fechando a sua graduação, indo para uma pós-graduação, nesse período aí. Eu acho que o debate aqui tem muito a enriquecer vocês, com todas as advertências, né, que eu puder fazer no caminho dessas reflexões tão importantes no nosso campo científico, de uma forma muito mais ampla do que aquele que a gente faz parte imediatamente, o campo de relações internacionais. Tá? Gente, e lembrando para vocês, para não passar aquele protocolo tradicional de um vídeo do YouTube, de um podcast, né? Se inscrevam no canal, se ainda não está inscrito, né? Vai lá, se inscreva, assiste o vídeo, né? Gostou do vídeo, não está inscrito, inscreve-se. Deixa também o seu comentário. Eu vou falar de algumas dicas para deixar comentários para eu poder aproveitar para a sequência desses vídeos. Ativa o sininho de notificações, compartilha para aqueles que estão nas dificuldades desse momento de um projeto de pesquisa ou querendo uma luz, tá bom? Então é isso. Não deixem de fazer esse protocolo tradicional para a gente crescer junto aqui no nosso Trilegal Podcast. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês o vídeo de entrada. Aliás, já está sendo compartilhado, né? A imagem aqui, né, de entrada deve estar aí embaixo, se tudo está certo, né? Aqui como o vídeo aparece para mim na gravação. Para mim aparece aqui. Essa é a sala, né, de estudos, a principal sala de estudos da principal biblioteca da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É a sala de estudos da Biblioteca Widener, que é o segundo maior acervo de bibliotecas no mundo, depois da Biblioteca do Congresso americano em Washington, né? Então, a pessoa aqui está tirando a foto de um lugar que era mais ou menos onde eu sentava. Basicamente, a chance de ter sido um computador meu, não, brincadeira, eu acho que não. Mas eu sempre sentava aqui numa dessas posições dessa pessoa que está aqui, né, de cabelo amarrado, essa mulher aqui de cabelo amarrado, rabo de cavalo na cabeça, à esquerda da tela, né, ou ali. Eu sempre sentava ali, né, nesses lugares dessas mesas aí. Muito legal. Eu gosto muito, né, de ver bibliotecas diferentes, em países diferentes, né, de ter essa experiência de passar numa universidade legal. Mas, no caso aqui, eu fiz, né, o meu período de pesquisador visitante, o que a gente chama aqui no Brasil de sanduíche, na Universidade de Harvard. Então, uma boa lembrança para mim e uma boa imagem para inspirar. É legal demais, né? Vocês têm essas paredes aqui onde você pode guardar livros, né, dos seus estudos. Você frequenta muito esse lugar e você, né, pode ter livros seus colocados ali, separados
pela, né, equipe bibliotecária que fica naquela mesa lá no fundo, é muito legal, né? Bom, a gente vai falar hoje de projeto de pesquisa, né? Já falar de metodologia de pesquisa, no final das contas, a estrutura de um projeto de pesquisa, é o que abre aí os nossos vídeos. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para a definição mais básica, né? De um manual de elaboração de monografia. Projeto de pesquisa é um texto que define e mostra com detalhes o planejamento de um caminho a ser seguido na construção de um trabalho científico de pesquisa. É quase a definição de um dicionário, né, como eu trouxe aqui em seguida. Ó. O projeto é a descrição escrita e detalhada de um empreendimento a ser realizado. É quase, né, o que estava escrito ali em cima, nessa parte da definição do significado de projeto. Um plano, um delineamento, um esquema. Feliz 2022 para todo mundo, né? Esqueci também de dar nessa regravação do vídeo. E é época da gente fazer planos, né? Fizeram seus planos, vai fazer um mestrado, vai começar um mestrado, vai fazer finalmente seu TCC, né? Então isso precisa de um plano. O plano para terminar alguma coisa, no caso um projeto, aliás uma pesquisa, ele em si precisa de um plano, né? Então a gente está falando disso, a gente quer uma descrição detalhada desse plano para você sair, né, desse ponto que você está, sei lá, quer entrar no mestrado, quer terminar a graduação, e a pesquisa científica. E aqui está a tal discussão metodológica, né, epistemológica, que é importante a gente travar aí, apesar de todas as advertências que eu falava. A pesquisa científica é um conjunto de atividades que tem por finalidade a descoberta de novos fatos por meio do método científico, tá bom? Então, é um conjunto de atividades que define a pesquisa científica, a ciência, é uma prática, é uma forma, né? Como você faz para trazer essas descobertas de fatos sobre a realidade, né? Como a gente vai ver nas próximas citações, né? A ciência tem muito mais a ver com a forma do que o conteúdo, que conhecimento é esse, sobre o que é o conhecimento, o que ele diz sobre a realidade, mas como esse conhecimento veio à tona. É disso que trata o método científico. E por que ele é relevante na tua profissão? Esse era um dos temas que eu prometi, né? Porque ele é relevante para a sua carreira profissional, extra-acadêmica, né? Fora do mundo acadêmico, para quem tem na análise a sua atividade profissional central, ou seja, eu estou falando, né, não de exatamente, né, de um marceneiro, um pintor, um artista, né? Eles não têm necessariamente essa tarefa da análise, né, que é a organização do conhecimento da realidade para fomentar a tomada de decisões. Quem tem na análise o centro da sua atividade profissional precisa, né, pensar, né, com seriedade, com relevância e constância no método científico. A razão do sucesso no seu mercado deve-se à sua capacidade de lidar com esses mesmos princípios da pesquisa científica que, uma vez, né, você foi introduzido, pelo menos, lá no seu trabalho de TCC. Então, é fundamental no mundo profissional. Muita gente não enfatiza isso. Eu sou professor dessa disciplina de metodologia e, para mim, isso é central, né, para que alguns consigam entender isso desde já, desde ali daquele momento, nos últimos semestres que está fazendo esse processo de pesquisa, entender que essa discussão de metodologia é muito mais importante para os próximos caminhos da sua carreira, não para aquele ali que, né, a gente está fazendo imediatamente, né, em função da aprendizagem mesmo, né? Quer dizer, você está trabalhando um método como uma desculpa de aprender metodologia de pesquisa, né? Você está fazendo um TCC, uma monografia com essa desculpa, de verdade, né? Então, quando a gente pensa no método científico, a gente tem algumas inspirações, está aí o Galileu, você não pode ensinar nada a ninguém, mas pode ajudar as pessoas a descobrir por si mesmas. Ou seja, o método científico trata disso. Como é que a gente aprende princípios, né, dos passos que foram dados pelos grandes reconhecidos cientistas para chegar ao conhecimento da realidade, não a opiniões sobre ela, né, não a impressões sobre ela, ainda que a gente nasça, né, os trabalhos científicos nasçam de impressões da realidade, elas se confirmam por observação,
né, enunciação ou confirmação. Então, a forma da ciência é o que permite a gente seguir em frente em qualquer pesquisa que a gente quiser, né, continuar eventualmente. Galileu. Então, está aí o Sagan repetindo isso, a ciência é mais do que um conjunto de conhecimentos particulares, é uma forma de pensar. Então, ainda que, por exemplo, o Einstein, né, a ciência, a partir de Einstein, tenha superado muito do que foi produzido por Newton, Newton ainda é ciência, porque se trata de uma forma de pensar e não do que ele pensou exatamente. Faz parte do processo da ciência, então, né? O conteúdo da ciência, outra forma de dizer isso, por King, Keohane e Verba, né, autores de um manual contemporâneo de método de pesquisa científica, especialmente para as ciências sociais. O conteúdo da ciência é, sobretudo, os métodos e regras, não um assunto delimitado, já que podemos usar esses métodos para estudar praticamente qualquer coisa. Então, vocês veem aí como essas 3 frases se ligam para nos dizer o que é a ciência, né? E, por outro lado, importante lembrar, muitas especialmente devem ter pensado, só o autor homem sendo citado como referência, pois é vergonhoso que existam tão poucas mulheres na ciência, e isso é culpa dos homens. Shen Xiun Wu, uma física experimental, né, fazendo essa afirmação de, na verdade, um clamor, né, para que mais mulheres se engajem, apesar de, né, da gente saber e estudar, né, todo o constrangimento que existe para a presença de mulheres na ciência. A gente vai falar sobre isso imediatamente agora. Esse é um chamado, na verdade, né, para enfrentar, para ter noção que é um processo muito mais árduo. Marie Curie é a única ganhadora de 2 prêmios Nobel em áreas diferentes da ciência, física e química, né? Outra pessoa, acho que só mais uma pessoa, se não me engano, Linus Pauling, foi ganhador do prêmio Nobel em 2 áreas diferentes, e elas são, né, se não me engano, química e prêmio Nobel da Paz. Só Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel em ciência, e ainda poderia ganhar um 3º prêmio Nobel pela paz, porque ela atuou, né, na guerra, né, atuando em operação de máquinas de raio-x no exército francês. Então deveria, inclusive, ter a possibilidade de um prêmio Nobel ainda para ela e ter 3, não é? Mas é a única ser humano, não só mulher, ser humano a ter 2 prêmios Nobel em áreas diferentes da ciência. E essa é uma frase dela: na vida não existe nada a temer, mas a entender. Ou seja, a gente às vezes teme, né, um momento de ansiedade esse em que alguém está passando pela tentativa de criar isso, um projeto de pesquisa. Aqui está o roteiro de um projeto de pesquisa. Então, esse momento, né, de tentar chegar a essa definição do que é um projeto de pesquisa, do que é um projeto de pesquisa, é um momento angustiante, né, de não ter respostas, mas quem é bem experimentado na pesquisa sabe muito bem que esse processo angustiante, ele segue até o último dia da entrega de qualquer trabalho. E depois, inclusive, quando a gente fica com aquela ansiedade de saber como vai ser a resposta dos colegas, o que pode ter deixado de fora do trabalho, né, o que sabe que deixou de fora do trabalho, por aí vai. Então, o que é um projeto de pesquisa, em termos aí de um roteiro? A gente vai em todos esses pontos. Vocês estão lendo aí já, eu vou, né, ler com muita rapidez isso aí, só para passar, mas vocês que estão na batalha para conseguirem terminar a graduação ou entrar numa pós, no mestrado, né, devem estar em qualquer área. Vão ver que o projeto de pesquisa que está sendo exigido aí nessas atividades são bem parecidos com esse roteiro que eu tenho aqui geral, né, que está aqui. Eu incluo, né, não exatamente o que talvez eu fizesse, a forma como eu fizesse, mas o que está aí disponível na maioria dos manuais de pesquisa científica, né, metodologia de pesquisa. Então, temos a introdução, onde você debate o tema, a delimitação do seu tema, a apresentação do seu problema de pesquisa, né, qual é a pergunta que vai ser respondida, aquele compromisso. Se não tiver um problema de pesquisa, e por isso a gente vai ter um episódio só sobre o problema de pesquisa, né, se não tiver um problema de pesquisa muito claro a ser respondido, não tem pesquisa, tem uma redação. Talvez você vai falar sobre um tema.
Você tem um objetivo, o meu objetivo é falar sobre esse tema, mas vai responder exatamente o quê? Quando a gente faz essa pergunta, e essa pergunta em si já tem características, né, da boa metodologia científica, aí a gente tem a melhor possibilidade de sucesso numa pesquisa científica em si. Aqui a gente está falando só do projeto. Mas nenhuma pesquisa científica em si nasceu de um projeto que não tinha muito claro esse problema de pesquisa. Nenhuma. Então é muito importante ter a clareza que essa pergunta é necessária ser feita, porque ela é o seu compromisso de resposta, né, de trabalho com o leitor que de alguma forma, né, está tentando buscar conhecimento de vocês, e para isso avalia se é dali que ele pode tirar o conhecimento que ele gostaria. Está bem feito? Né? Está seguindo esses princípios? Então, vamos lá. O que é o problema de pesquisa? Ele vai vir na forma de uma pergunta, né? Como eu falei, uma pergunta, uma interrogação mesmo, certo? Em seguida, a gente vai descrever por que você quer fazer aquela pergunta, né? O seu objetivo geral, onde você quer chegar com a resposta para aquela pergunta. Nem sempre é tão óbvio quanto parece, quer dizer, na maior parte das vezes não é, e vamos falar disso também no episódio lá de problema de pesquisa. Depois a gente vai falar sobre objetivos específicos, justificativa. Esse ponto também vai merecer um episódio específico. Como você justifica que aquela pesquisa vale a pena ser aceita, né, pela instituição que está te avaliando, te selecionando, né, eventualmente. Então, as justificativas. Depois vem questões mais específicas, técnicas, vão variar muito de área, né, para área, especialmente aqui o referencial teórico, né, cada campo, né, como a gente falou, a ciência não é definida pelo conteúdo, mas pela forma, mas os campos de conhecimento são definidos pelo conteúdo. Então, o referencial teórico vai ser diferente, né, ainda que exista comunicação interdisciplinar, o conteúdo aqui vai ser diferente para cada disciplina do conhecimento. Então, o referencial teórico, o referencial metodológico, que é geral, já que a ciência tem essa característica da forma e não do conteúdo. Então, o mesmo método que eu aplico aqui em relações internacionais, poderia estar aplicando na economia, ou eventualmente até na física, com todos os limites que isso pode ter, né, a se levar em consideração, mas essa possibilidade, em princípio, ampla do método, né, faz parte do espírito científico. Depois a gente trata, né, desses elementos do método, tem questões ali mais específicas de como você operacionaliza variáveis, é uma discussão muito longa, mereceria, né, episódios, né, não só um. Avaliação dos resultados, como você propõe que eles sejam avaliados de uma forma não subjetiva, né? A organização dos capítulos ou das sessões, se for um artigo, uma coisa menor. Numa monografia, geralmente a gente tem um capítulo teórico, onde você tem os conceitos, as lógicas explicativas principais, depois um capítulo histórico, que contextualiza o que você está estudando, o caso que você está estudando, e finalmente um terceiro capítulo, onde você estuda o caso em si, né, que está, né, incluído ali, né, incorporado no problema de pesquisa, naquela pergunta feita lá no início, tá? Depois a gente tem aí essa parte bibliográfica, que eu divido aqui em referências e o levantamento. Referências são justamente aqueles textos que você efetivamente usou nesse projeto. Então, você vai falar lá do referencial teórico, metodológico, vai falar do que é o seu tema, né, o que justifica ele. Para isso, você vai trazer muita literatura, né, um tema até de um outro episódio, revisão bibliográfica, muito importante. A gente vai ter um episódio só para revisão bibliográfica também, né, o próximo episódio, inclusive. Então, a gente vai usar algumas bibliografias, dessa revisão de bibliografias, a gente vai usar elas para construir o nosso projeto, e aquelas que efetivamente a gente usar. Não necessariamente citando direto, né, citação direta, entre aspas, né, aquela citação que no final você coloca o autor, o ano da obra, enfim, né, a BNT, mas as citações indiretas também, quando você só faz uma paráfrase daquele texto, daquele trecho lá do autor, que te faz sentido ali argumentar, né, e cita ele indiretamente, tudo bem. Nas referências, só esses textos, só. Ah, mas eu li alguns textos, não deu para usar, não deu tempo ali de colocar. Não, coloca aqui nas referências. Você pode colocar nessa outra seção, que é o levantamento bibliográfico, né? São textos que você leu ou que você sabe que existem, mas que efetivamente não foram usados
aqui, né, nesse projeto de pesquisa. Então, funciona assim. Tá bom, gente? Ou seja, o problema de pesquisa é central. Ninguém que é curioso é idiota. As pessoas que não fazem perguntas permanecem ignorantes para o resto das suas vidas. Esse é o Neil deGrasse Tyson, ele é um intelectual público americano, estadunidense. Ele tem um podcast na internet que chama Star Talk, onde ele divide a apresentação com um humorista americano, um comediante, e eles fazem dupla, assim, fica muito legal, mas debate sempre nerd, né, sobre astronomia e publicização da ciência, né, trazer a ciência, né, para o senso comum, muito importante essa atividade, que de alguma forma é o que a gente aqui no Trilegal quer fazer também, né? Eu só complementaria essa frase dele aí, né? Acho que está ali embaixo. Da seguinte forma: ninguém que é curioso é idiota. As pessoas que não fazem perguntas permanecem ignorantes para o resto das suas vidas. Merece uma continuação muito importante que já me vem aqui à cabeça a partir do que eu vou falar para vocês no episódio sobre pós-verdade, né? As pessoas que não fazem perguntas permanecem ignorantes, mas as que fazem e já têm respostas premeditadas, provavelmente antes da pergunta ser feita, né, essas permanecem ignorantes para o resto das suas vidas também. Então, a pesquisa não é simplesmente o ato de fazer perguntas, que é central, né? As perguntas são mais importantes que as respostas, são. Mas as perguntas que nem têm possibilidade de serem respondidas, não contém na própria pergunta a possibilidade da resposta, não a resposta, mas a possibilidade da resposta, né? Essas perguntas, né, não fazem sentido para a ciência. São, né, simplesmente atributos retóricos de dogmas. E isso tem muito mais a ver com religião, com outro tipo de conhecimento, né? Ideologias que não é o conhecimento científico. Pelo menos não é para ser assim. Então, o problema de pesquisa. Olha aqui algumas dicas de problema de pesquisa para vocês darem uma olhadinha. Eu não quero ocupar hoje, eu vou, né, tentar trabalhar eles aí no nosso próximo encontro, né? Mas são realmente perguntas. Eu nem vou ler agora, porque eu vou usar realmente no nosso próximo episódio. Fica aí para um convite para quem quiser, né, estar aqui conosco no nosso terceiro episódio dessa sequência, que vai ser o 7º episódio, né, de verão. Verão 1, episódio 7. Então, lá que a gente vai discutir realmente problemas de pesquisa. Mas aqui tem algumas dicas de problema de pesquisa, tá? Tem a ver com um aspecto mais exploratório. Eu não sei quantas mulheres ocuparam os cargos. Eu não posso nem discutir essa questão do feminismo, porque eu não sei, né, não tenho dado de quantas mulheres ocuparam cargos de chefia nos Estados Unidos. Então, eu quero entender isso, né, nos governos Clinton, Bush e Obama, né, e suas secretárias, as únicas mulheres secretárias de Estado na história dos Estados Unidos, Albright, Condoleezza Rice e a Hillary Clinton, né? A outra pergunta é mais descritiva, eu quero entender o processo. Como é que foi a afirmação do compromisso da Califórnia com o Acordo de Paris, mesmo depois do Trump, no primeiro dia de governo, lembra? Ter se retirado do acordo. Como é que aconteceu? Que burocracias do estado da Califórnia pressionaram por isso? Né? Os estados da Nova Inglaterra também, né, assumiram a continuidade do compromisso, a parte do governo central dos Estados Unidos, do Donald Trump, né? Então, como é que se deu esse processo? Quem pressionou? Foi uma indústria local? Teve um processo de negociação internacional? Como é que foi esse processo? Eu quero entender, né, o desenrolar dele, né? A gente chama de process tracing, então, né, o tracejar desse processo. E, por último, uma pergunta de estilo mais causal, explicativo, né? Eu quero entender a causa mesmo. O Biden, todo mundo acompanhou a saída das tropas do Afeganistão, logo no início do seu mandato, e cumpre, assim, uma promessa já do Barack Obama, agendada pelo Trump, é um fator de continuidade bem grande na política externa americana. Aliás, deixa eu lembrar, vocês estão vendo que são 3 perguntas sobre política externa americana. Lembra, a ciência não tem a ver com conteúdo, né, mas tem a ver com a forma. Eu estou falando da forma. Primeiro, uma forma exploratória, segundo, uma forma descritiva e, por último, uma forma explicativa. A ciência não é o conteúdo, é a forma. Acontece que o meu conteúdo
de especialização é a política externa dos Estados Unidos, e aí as perguntas, né, os exemplos que me vêm à cabeça são esses. Mas nos episódios sobre problema de pesquisa, eu vou trazer alguns, né, outros exemplos reais de pesquisas de alunos, de orientandos, né, de trabalhos de sucesso, para servirem de exemplo para vocês, né? Ainda serão do campo de relações internacionais, mas pelo menos não serão simplesmente a minha especialização, tá bom? Mas, enfim, percebam os aspectos formais e não o conteúdo. A última é uma questão de causa e efeito. Como em ciência social, a nossa questão de causa tem mais a ver com multicausalidade do que unicausalidade, como na física, enfim, né, a gente quer entender os fatores que foram determinantes para o Biden cumprir esse compromisso de saída das tropas americanas do Afeganistão. Certo? Então, aqui é uma discussão mais de causalidade. A gente poderia ajustar essas outras perguntas para que elas se transformassem de exploratória para descritiva ou causal, ou de descritiva para exploratória ou causal? Poderíamos, né? Essa é a ideia, é a forma, né, de perguntar temas da realidade. Então, o problema de pesquisa central, a gente vai ter um espaço só para isso. Aqui tem Susan Greenfield, que é uma pesquisadora do mal de Parkinson, né, faz avanços muito importantes. Sempre na vida, as pessoas querem uma resposta simples e ela sempre está errada, né? Ou seja, o erro na ciência vem, né, justamente de uma simplicidade que vai sendo superada, né, ao longo do amadurecimento, do crescimento da ciência, né, hipóteses mais maduras. Eu estou falando muito de ciência natural agora, tá? Mas princípios, né, decorrem daí para o estudo das ciências sociais também. Então, existe, né, o reconhecimento, mesmo nas ciências sociais, da complexidade, né, da realidade. Então, respostas muito simples, né, geralmente são oferecidas no início, e elas vão se tornando mais complexas na medida em que a gente vai percebendo, né, a insuficiência dessa simplicidade, tal como a Susan nos alertou ali, né? Carl Sagan, de novo, ele foi o apresentador daquele programa, chama Cosmos, agora eu perdi, né, que o próprio deGrasse Tyson apresenta hoje. A primeira versão era o Sagan que apresentava, né? Existem muitas hipóteses em ciência que estão erradas, e isso é perfeitamente aceitável. Elas são a abertura para achar as que são certas, né? Então, o erro na ciência é fundamental. Errar, né, é muito importante na ciência. A gente tem uma sociedade, né, uma discussão muito importante sobre isso, tem a ver com até a questão da pós-verdade, uma sociedade que tem muito medo de receber o não, né, o não é assim, está errado. É muito complicado isso. E isso se manifesta também no caminho, né, nosso na ciência. A gente tem medo de errar, né, cientistas mais novos, enfim, pesquisadores mais novos, mas é necessário entender que o erro é fundamental. A gente se abrir ao erro, produzir todo um processo, como eu estava falando lá, de um projeto de pesquisa em que a pergunta é bem feita, bem delimitada, né, bem pensada, e no final das contas, com uma hipótese sobre como deve se comportar a realidade, no final das contas, você não encontra, né, a confirmação daquela suposição, daquela hipótese. Isso é muito importante. A hipótese é uma especulação, né, de resposta que a gente não tem certeza, e a pesquisa não é para confirmar, é para avaliar essa hipótese. Ela pode ser desconfirmada pela pesquisa. Então, essa verdadeira abertura, lembra? Quem faz pergunta, né, não fica idiota. Não, peraí. Quem faz boas perguntas, né, e segue bons métodos, né, bons princípios para buscar respostas para essas perguntas, né, não, e está aberta, né, está aberta inclusive para o erro aqui, para não encontrar a resposta tão facilmente quanto gostaria, sim, essas pessoas não permanecem idiotas, né? Então, a gente tem que estar preparado e acreditar que talvez uma pesquisa que a gente faça que mostre um erro, né, importante ali de uma suposição, ela abre vários outros caminhos, né, que dispensam esse que você mesmo se aventurou, teve, né, a coragem de se aventurar. Então, é muito importante, né, entender isso. A gente não está fazendo redação, né, sobre a realidade. A gente não está fazendo o trabalho de um advogado, que é defender uma causa já. Não, a gente não está defendendo causa, a gente está tentando entender a realidade, e o que ela é, né, não nos é, né, de primeira relevância. O que ela é
A gente precisa entender como ela é, mesmo que ela seja trágica, mesmo que ela seja uma doença sem cura, mesmo que ela seja uma guerra, né, a ponto de acontecer, a gente precisa saber dessa realidade. Né? Para isso, a imaginação, nos diz Albert Einstein, a imaginação é mais importante que a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Então, pensa sobre isso. A ciência é limitada. Vocês não estão aqui para me ouvir, ensinar vocês a escreverem uma redação, mas para produzir ciência. Aliás, método de redação envolve uma outra série de vídeos que eu não serei o especialista para oferecer, mas que são de primeira importância. Ou seja, como escrever bem, como escrever ter uma boa redação. Mas aqui não se trata de escrever bem, se trata de pesquisar como funciona a realidade, de se organizar para isso. E para esse primeiro momento de organização, o Einstein, né, traz aqui essa ideia, a imaginação é mais importante, porque ela não tem limite. A ciência talvez nos limite a pensar certas coisas que já estão, né, demonstradas. Né? Então, se você quiser avançar, né, produzir avanço, que o próprio Einstein avançou, a gente precisa abrir mão, né, da ciência presente, né, e, né, nos aventurarmos na imaginação, né, no que é um risco, né? Pode não dar certo, né? A ciência é certa, né? O que se conhece, né? Os experimentos que se fazem sobre aquilo que se conhece, vai gerando uma confirmação que talvez esgote as possibilidades de conhecimento. Então, se aventurar por esse desconhecimento, né, que a imaginação lhe permite, mas a ciência não, é muito importante. É a forma de, né, da maçã cair, né, na cabeça do Newton e o Newton ter uma boa ideia. Então, a imaginação é mais importante. A ciência é limitada. Ou seja, quando um professor, especialmente de método, seu orientador, chega para você e diz, olha, isso daqui não dá para pesquisar, não. Muito provavelmente ele não tá de má vontade contigo, com o teu interesse acadêmico. Ele está te colocando uma limitação que decorre desse formato que a ciência tem. Pensa sobre isso. Né? Bem provavelmente, muito provavelmente, não é nada pessoal. Né? Muita gente, inclusive, se irrita com isso, porque não entende esses princípios da ciência. Tem gente que não consegue passar numa universidade, né, federal, né, para um cargo de professor, inclusive, e aí fica irritado, acha que o mundo está contra ele, né, contra uma visão de mundo. Eu acho que a boa ciência, a ciência bem feita, né, ela não tem a capacidade, né, de uma refutação permanente no nível pessoal. Né? Se o seu trabalho não é bom o suficiente nesse nível, né, da limitação que a ciência exige, né, não adianta, né? Você não vai ter portas abertas com facilidade, só com muitos bons amigos mesmo. Né? Então, a ciência bem feita, ela vai te libertar, ela vai te trazer caminhos, né, maravilhosos mesmo. Mas lembra, isso tem a ver não só com o seu caminho acadêmico, tem a ver com o seu caminho profissional. Vai te abrir caminhos maravilhosos, né, um projeto, um cenário que você faz sobre, né, a política do Brasil para um determinado setor de mineração, sei lá, pós 2023, né, a nova eleição aí. Quais cenários se aparece para você que é um especialista, por exemplo, em ciência política, que está fazendo um cenário sobre, né, o próximo mandato presidencial para esse setor? Ou seja, ainda que o trabalho analítico de um profissional na produção de cenários não tenha valor científico, não tenha valor de, esse cenário que você produziu confirma aquela hipótese lá de uma teoria X. Não confirma, porque não é um fato, é só um cenário, né? Um dos possíveis, inclusive, a gente chama nessa área, né, o cenários no plural e não no singular, porque a ideia é a multitude, né, de cenários, né, a multiplicidade de cenários. Então, não tem a ver com um processo científico, né, de determinação, né, de confirmação ou desconfirmação né, de conhecimentos oferecidos, enfim. Né? Por fim, essa frase do Milor Fernandes, que já está aí um tempo na tela: em ciência, leia sempre os livros mais novos, em literatura, os mais velhos. Ou seja, quer melhorar sua capacidade imaginativa? Leia os mais velhos da literatura. Quer melhorar sua capacidade de entender o que se pesquisa numa área científica sua, né? Hoje em dia, leia os mais novos. Não tenha dúvida disso. Né? Milor Fernandes.
Óbvio que a gente tem, muitas vezes, como a gente chama, os cânones de uma área do conhecimento, aqueles textos clássicos escritos lá em 1950 e tal, mas a regra geral da ciência é essa, né? Leia os textos mais novos, aquilo que mais novo se conhece, porque muito provavelmente, se tem relevância nesse autor lá de 1950, esses autores de 2022 vão estar trabalhando sobre eles também, tá bom? E, né, para abrir a imaginação, nunca deixa de abordar os livros mais velhos. Gente, para nosso próximo encontro, a gente vai falar justamente, eu trouxe na primeira imagem a biblioteca, ali, a sala de estudo da biblioteca de Harvard, e deixo aqui, por fim, uma biblioteca, né, virtual, onde os dados são todos armazenados, né, de forma digital. Imaginem quantas bibliotecas de Harvard cabem só nesses armários aqui, não é? Então, é incrível a transformação que a gente passa, e isso tem um impacto muito grande em como a gente faz pesquisa, né? Essa disponibilidade dos dados, dos textos no mundo digital, né? Traz uma possibilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, nessa possibilidade, que essa possibilidade é trazida, né? Certos entraves, certos oportunismos para ganhar em cima disso também aparecem. Vocês sabem que, por exemplo, acessar artigo, apesar do princípio da publicidade, ou seja, você está dizendo que existe um conhecimento científico, você publica para que outros pares tenham a possibilidade de avaliar, reproduzir o seu estudo, replicar o seu estudo e dizer, olha, realmente tem razão, não é coisa da cabeça dele. Isso é a ciência, lembra? É um processo de consenso, né? Como é que é a melhor forma da gente convencer os colegas? Evidências, dados da realidade. Olha, faz luz do lado de fora. Alguém duvida? Né? É um holofote que tá aqui na janela, né? Alguma coisa assim, pode duvidar, mas além da dúvida razoável, né? Tem luz do lado de fora. Ou seja, evidências são a melhor forma de confirmar. As evidências em si não confirmam, mas elas são a melhor forma de confirmar, né, o conhecimento, né, de convencer um para-acadêmico sobre o conhecimento, a natureza do conhecimento científico que está sendo apresentada. Tá bom? Assim mesmo o seu cliente. A melhor forma de mostrar que o cenário que você está produzindo, né, é bem razoável é por meio de evidências. Olha, estou estipulando isso para 2025 a partir desse evento aqui que aconteceu em 2021, que também aconteceu em 2017, que também aconteceu. Quer dizer, né, esse trato da evidência, né, lógico, sistemático das evidências, né, é o fundamento da ciência, da boa ciência. Então, precisamos de muito acesso a dados, textos, cada vez mais isso é disponível para a gente por meio da internet, da digitalização, porém, né, muitos aproveitam e ganham dinheiro em cima disso. Uma coisa é você proibir alguém de baixar o disco da Anitta, que tem direitos autorais, né, do BTS, né, que tem direitos... Uma coisa é você proibir alguém disso, né, proibir eles de ganharem dinheiro com a sua obra de arte. Quem quiser ouvir a Anitta, né, não faz falta para ninguém. Quem quiser ouvir BTS, não faz falta para ninguém. Quem quiser ouvir Queens of the Stone Age, que eu adoro, né, não faz falta para ninguém não poder baixar esse disco, né? Mas na ciência, você não poder ter acesso a um texto, você tem que pagar por um texto, indica um limite, né? Você tem lá um recurso. Você vai usar esse recurso para comprar alguns textos e não para ter acesso, né, a um volume muito maior deles, uma pesquisa muito mais séria, né, com muito mais possibilidade de avançar o conhecimento, né? Então, isso permite uma centralização, monopolização do avanço científico muito séria, né, que a gente tem que discutir, e vai ser motivo de um episódio particular. Como, né, a gente consegue, né, se quisermos, wink, wink, driblar esses aspectos, né, capitalistas, ultracapitalistas, de proibição da divulgação do conhecimento científico. Não estamos falando de pirataria das artes, né? Acabei de falar sobre isso, mas da liberdade, né, da publicidade do conhecimento científico. Existem caminhos, né, para se chegar lá, então, e para você conseguir ter acesso a praticamente qualquer texto que você precisar. A leitura, né, é fundamental, é sobre isso que é o nosso próximo episódio, né? A leitura de texto é fundamental para se chegar a alguma pergunta como aquelas. Se eu cheguei a essas perguntas aqui que eu citei, né? Se eu cheguei a essas perguntas aqui, elas são só exemplos que eu tirei da minha cabeça, que conheço, né, um pouco de política externa dos Estados Unidos,
mas é justamente porque eu conheço um pouco de política externa dos Estados Unidos, em cada um desses temas, que eu pude fazer essas perguntas, por causa de alguma leitura prévia. Então, na próxima, né, oportunidade nossa aqui do Trilegal, a gente vai falar sobre isso, sobre como, né, é importante esse trabalho de leituras para ter essas boas ideias. Elas não vão vir naturalmente, né, da cartola, né, do seu chapéu, elas não vão vir naturalmente, e como, né, ler bons textos é fundamental, como encontrar eles, tanto no sentido de como encontrar a existência deles, né, existe esse texto, e encontrar o seu arquivo para poder ler ele especificamente. Tá bom? Então é sobre isso nosso próximo episódio. Ficamos com essa bela imagem de uma biblioteca digital. Muitas pessoas falam, não, isso não é bonito. É meio complicado, né? O que deve custar de recursos manter isso tudo ligado e funcionando e não ter pane aqui. O livro está paradinho lá esperando alguém tirar, né? Tem essa tradicionalidade, né? Mas a agilidade que isso aqui permite é impressionante. Tá bom? Fica então para o nosso próximo episódio. Se você gostou aqui desse vídeo, né, dá um like, compartilha com quem está nesse momento, né, de pensar um projeto de pesquisa, terminar a sua graduação, ir para uma pós-graduação. Já atenta a essas pessoas que os próximos vídeos vão trazer, né, temas mais específicos para essa, né, esse empurrãozão, como a gente falou aí, para o seu trabalho com a pesquisa acadêmica. Tá bom? Gente, então um abraço, fiquem bem. Na próxima semana a gente tem professora Aline Tomé de volta. Esse foi o Trilegal de Verão, episódio 3. Até! Legal. Aliás, Trilegal. Será que você consegue desenvolver um bom problema de pesquisa? Quer um empurrãozinho? Envie aqui pra gente suas melhores tentativas. Quem sabe não podemos te ajudar. No próximo episódio de verão, sexta, 18 horas, volta a professora Aline Tomé com seu segundo episódio de formação acadêmica e profissional. Não percam! Até semana que vem, comunidade Trilegal!